de hoje. Esse nosso conteúdo está no nosso livro aqui, não é? Das páginas 49 a 54, ok? E hoje nós vamos falar sobre quinhentismo, o primeiro período literário da literatura brasileira, certo? Então, dentro do quinhentismo, né, que é essa escola literária que vai de 1500 a 1601, nós temos a literatura de informação e a literatura jesuítica. Então, seriam dois braços do quinhentismo. Só que para nós entendermos o quinhentismo, nós precisamos recuar um pouquinho na história da arte. Então, vamos aqui à próxima tela, certo? Antes do quinhentismo, nós tivemos a arte medieval, que foi do século V ao século XV, do século V ao século XV, certo? Se desenvolveu, obviamente, na Europa. E a ênfase da Idade Média, da arte medieval, tanto na arquitetura, quanto na pintura, quanto na literatura, né, era justamente a questão da religiosidade. Uma vez que neste período a igreja tinha uma grande influência, certo, sobre a população. Nós tínhamos um regime feudal, a população era completamente analfabeta, a Bíblia não tinha sido traduzida ainda para outras línguas, só existiam traduções da Bíblia em latim, então só os padres detinham o conhecimento bíblico, certo? E então as igrejas, as pinturas contavam passagens da Bíblia, representavam passagens da Bíblia, uma vez que, como eu disse anteriormente, a população era analfabeta, ok? Nós estamos aqui no período da venda de indulgências, nós estamos aqui num período de grande obscurantismo científico e tecnológico, ok? Certo? Outra característica da arte medieval é o teocentrismo, certo? O Deus como sendo o centro de todas as coisas, ok? E isso vai aparecer basicamente, não é, na pintura e na escultura, certo? Dentro da Idade Média, em termos de literatura, nós temos o trovadorismo, certo? Que era aquela literatura voltada para a mulher amada, para cantar e para conquistar a mulher amada. Mas esse trovadorismo não vai nos interessar neste momento. Então vamos ficar na questão do teocentrismo. Qual era a palavra de ordem do teocentrismo, da literatura e da arte medieval? Mortifica o teu corpo para salvar a tua alma. Então se acreditava que quanto mais a pessoa passasse trabalho aqui, quanto mais ela sofresse nessa vida, melhor seria, porque aí ela teria um lugar assegurado no reino de Deus. Isso nós podemos ver lá no Sermão das Bem-aventuranças, no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Toda aquela história ali. E, obviamente, que a igreja usava esses ensinamentos, fazendo a sua interpretação, para manipular a consciência das pessoas. Na arte medieval, nós podemos ver o teocentrismo nas pinturas. A gente sempre vai ter pinturas, certo? Com temas religiosos. Uma figura central divina, certo? Cercada de santos, ou de reis, ou de pessoas poderosas da época, ok? Aqui também nós temos outra pintura, não é? A figura de Deus ocupando o centro da tela, certo? Dando bem essa visão teocêntrica, demonstrando bem essa visão teocêntrica da Idade Média, certo? Todas as pinturas, então, feitas nesse período, elas vão retratar essa visão de mundo, ok? Muito bem. Na arquitetura, nós temos dois braços da arquitetura feita na Idade Média. Nós temos a arquitetura gótica e temos a arquitetura românica. Aqui nós temos uma imagem da Catedral de Notre Dame, certo? As catedrais imponentes, altas, escuras, certo? Cheias de vitrais, certo? E é como se esses vitrais aqui conduzissem o mundo, o homem, né, da escuridão para o mundo, para os céus, certo? Muito bem. Depois da Idade Média, nós temos o Renascimento,
certo? Que foi um período de grande evolução, de grande desenvolvimento científico e tecnológico da época, certo? Então o Renascimento ele começa lá 1400 e poucos, né? E ele vai até 1600 e poucos o Renascimento, tá bem? Bom, esse renascimento, ele se contrapõe, a ideologia do Renascimento se contrapõe à ideologia da Idade Média. Então nós temos aqui arte renascentista ou classicismo. O que é o classicismo? O classicismo é o nome que se dá à arte feita durante o Renascimento. É aqui que nós teremos um Shakespeare, é aqui que nós teremos um Camões, certo? É aqui que nós teremos um Dante com a Divina Comédia, no caso da literatura, certo? Todos situados dentro deste período do Renascimento, certo? Quais as características do Renascimento? A importância do humano, das experiências concretas, dos prazeres mundanos. E aí é que nós substituímos a visão teocêntrica de mundo pela visão antropocêntrica. O homem passa a ser o centro de todas as coisas e a razão de todas as coisas também, certo? Há uma superioridade da razão sobre o mito, sobre a magia. Então, por exemplo, na Idade Média, quando havia uma peste, quando havia uma doença, as pessoas chamavam um padre, ok? Para curar aquela doença. No Renascimento, há um abandono dessas crenças supersticiosas, certo? E a ciência vai preponderar sobre a fé. Eu não sei se vocês já estão conseguindo fazer um link com os dias atuais. Parece que estamos voltando, não é, à Idade Média. Com essa coisa de pastores que curam gripes, etc e tal, né? Sabão em pó ungido, milagres que ocorrem em tempos, parece que está havendo um retorno ao medievalismo, certo? No Renascimento existe uma impressão do domínio absoluto da natureza, advindo do progresso tecnológico e da expansão geográfica e econômica. O que acontece aqui? Se descobrem a bússola, o astrolábio, as cartas náuticas, os instrumentos de navegação, as embarcações, elas são aperfeiçoadas e vai se iniciar aqui então o período das grandes navegações. A Europa vai se tornar então o centro do mundo. Tudo que é feito lá vai ser tomado como padrão para o mundo inteiro, certo? Tanto na arte, em todas as artes, na literatura, na escultura, na pintura, na moda, nos costumes, enfim. A Europa vai ser, a gente tem aqui o eurocentrismo, né? A Europa vai ser o centro de todas as coisas, certo? Utilizando uma linguagem simbólica, a arte renascentista desvela e documenta uma realidade histórica, certo? Então, os historiadores, quando eles querem estudar este período, certo? Eles vão justamente nas obras de arte, porque elas vão documentar, servir também como documentário deste período. Muito bem, vamos ao próximo slide. Há um retorno aos modelos da antiguidade greco-romana, certo? Então as pinturas, elas não terão mais um cunho totalmente religioso. Quando tiverem, os santos, próprio Jesus Cristo, a própria Nossa Senhora, eles estarão investidos de um caráter humano, certo? Então nós vamos ter a Nossa Senhora amamentando Jesus, nós vamos ter Jesus partindo o pão na Santa Ceia, certo? Então eles vão explorar essa visão humana, né, dentro do divino, ok? E por que um retorno à antiguidade? Porque o padrão clássico de beleza era o padrão greco-romano, ok? E outra coisa, os deuses gregos e os deuses romanos, eles estão muito mais próximos do lado humano do que o Deus da Igreja Católica, porque o Deus da Igreja Católica é todo perfeição, é todo misericórdia, ao contrário dos deuses gregos, que sentem ciúme, sentem inveja, sentem raiva, certo? Então, como o ser humano passa a ser o centro de todas as coisas, eles vão se apropriar dessas divindades, certo? Para justamente explorarem, né, esse lado humano, ok? Certo? Na pintura vai predominar a unidade espacial, o senso de medida, a justeza das proporções, a lógica e a coerência internas.
certo? O homem renascentista é um homem que está satisfeito consigo próprio, certo? Ele acredita na solidez do mundo, ele acredita na paz, ele acredita na ciência, certo? Lembram, né? Não sei se vocês se lembram da palavra de ordem do teocentrismo da Idade Média. Mortifica o teu corpo para salvar a tua alma. Já na arte renascentista, nós vamos ter como mote Carpe diem, aproveite o seu dia. Eu não sei se haverá o dia de amanhã. Eu não sei se haverá vida eterna. Eu não sei se haverá vida depois da morte. Isso não é comprovado pela ciência. Então, aproveitemos o nosso dia. Aproveitemos o presente. Porque não sei o dia de amanhã. E não sei também, não é, se tenho uma vida depois da morte. Se vale a pena eu mortificar o meu corpo para salvar a minha alma. Certo? Muito bem. Vamos adiante, então. Pois é justamente neste período... Opa, o slide não está indo aqui. O slide não está indo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Só um momentinho. Deu uma paradinha no slide aqui. Não. Ih, saiu tudo de ordem aqui, gente. Vamos nos achar aqui. Só um momentinho. Probleminhas técnicos, coisas de estúdio feito em casa, certo? Então vamos prosseguir aqui, só deixa eu achar o slide certo. Vamos adiante. Pois bem, justamente, aqui nós temos então, uma pintura típica do Renascimento, certo? Uma pintura típica do Renascimento, ok? Certo? Nós temos aqui a Mona Lisa, certo? O homem como centro de tudo. Esse que é um dos quadros mais enigmáticos da história da arte. Tem gente que diz que tem várias Mona Lisas pintadas aí, porque o Leonardo da Vinci tinha mania, não é, de pintar, usar as mesmas telas e repintá-las. Alguns acham, não é, que esse é um próprio autorretrato do Leonardo da Vinci, mas sabemos que, na verdade, essa mulher, a Gioconda, era esposa de um grande comerciante genovês. E naquela época, certo, era sinônimo de riqueza, de status social, a família ter dinheiro para pintar algum membro da sua família, certo? Muito bem. Então aqui nós temos, né, o homem, vejam, né, nas telas anteriores, que Deus ocupava o centro de tudo. Aqui nós temos a figura de um ser humano, de uma mulher, certo? Ocupando o centro de toda a tela. Curioso desse quadro, né, é que eu posso me deslocar dessa sala para onde eu quiser, que o olhar dela vai me acompanhar. E o sorriso enigmático também desta figura, certo? Dizem os estudiosos que ela está com esse sorriso assim de boca fechada devido, não é, à ausência de dentes, o que era muito comum naquela época, ok? Vamos adiante. Aqui nós temos a Santa Ceia, né? Nós temos uma cena cristã aqui, certo? Mas vejam que é uma cena cotidiana. Jesus Cristo não está alçado aos céus, ele não está cercado de anjos, ele está fazendo uma refeição com seus apóstolos, partindo o pão com seus apóstolos. Então, ao lado humano, não é, do divino, ok? Aqui nós temos também outra escultura desse período renascentista, a Pietà, que é uma escultura comovente, que é a cena em que Nossa Senhora recebe o corpo de Cristo depois que ele é retirado da cruz. Então a gente pode ver a dor no semblante, né, da Nossa Senhora, ok? Certo? E nós podemos ver aqui também, não é, a dimensão humana de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está pintado na sua glória, ele está pintado no seu sofrimento, na sua morte, ok? Aqui nós temos, não é, a Vênus de Botticelli, o nascimento da Vênus, né? Que ela nasce dos testículos do pai, certo? E ela vem, né, numa concha e ela é recebida, não é, por Zéfiro, que são os deuses dos ventos, né, e a deusa da primavera. Então, vocês vejam, né, que há, de fato, aqui um retorno aos padrões estéticos da cultura greco-romana.
Muito bem. Aqui nós temos a Capela Sistina, que é um dos maiores monumentos da Igreja Católica. Aqui que os cardeais se reúnem, né, e ficam trancados justamente nessa capela para eleger o Papa. Essa capela é cheia de afrescos do Michelangelo, que pinta, não é, todas as cenas bíblicas, desde o Gênesis, não é, até o nascimento e cenas da vida de Jesus Cristo. Tá bem? O que nós podemos observar aqui? No centro da pintura, no centro do altar, vocês sabem que tudo que é igreja que a gente frequenta, não é? O que está lá no centro? A figura de Deus, a cruz, o sacrário, certo? Muito bem. Aqui nós não temos só a cena de Deus aqui, Deus no centro. Nós temos Deus aqui, de barba, não é? Dividindo a figura com Adão, o primeiro homem. E Deus está tocando no dedo do Adão para, não é? Animar, para dar uma alma para esse homem. Então vocês vejam a ousadia do pintor em fazer o monumento máximo da Igreja Católica. Isso foi encomendado por um Papa, certo? A ousadia dele fazer o homem e Deus dividirem um altar principal. Sabemos, né, que tem várias histórias disso aqui. O Michelangelo pintou as figuras todas nuas, certo? E aí o Papa mandou cobrir essas figuras. E aí, para cobrir a genitália dessas figuras, se utilizou, não é, a folha de parreira, né? Se utilizou a maçã. O Michelangelo utilizou a maçã aqui como símbolo do fruto proibido. Enfim, não é? Vários ícones dessa época, desta pintura, deste trabalho, né, de Michelangelo, estão internalizados no nosso imaginário até hoje. Muito bem. Pois é justamente neste período do Renascimento, com a expansão marítima, que os portugueses chegam ao Brasil e começa então o quinhentismo, dividido em dois braços em literatura de informação e jesuítica, o primeiro período literário que nós temos no Brasil. Ok? Certo? Vamos adiante aqui. A literatura brasileira, então, ela pode ser considerada o resultado de um longo e contínuo processo pela busca de uma forma de expressão nacional, ou seja, por características que singularizem a cultura local por meio do texto literário, certo? Então, o que é a literatura? A literatura é um conjunto, né, de fatores culturais que perpassam o texto literário e que caracterizam o imaginário, a forma de ser, a forma de pensar de um determinado povo, ok? Certo? Então a gente tem essa pergunta aqui que intriga até hoje todos os estudiosos da literatura. Quando teve início, afinal, a literatura brasileira? Porque vejam que coisa interessante isso. A literatura espanhola é escrita em espanhol, a literatura inglesa é escrita em inglês, a literatura italiana é escrita em italiano e a literatura brasileira é escrita em língua portuguesa. Que literatura é essa que não é escrita na língua do Brasil? Por quê? Para a literatura ser brasileira, ela deveria ter sido escrita então em Tupi-Guarani, que era a língua que se falava nessa terra. Aliás, nessa terra se falavam mais de 2.000 línguas antes dos portugueses chegarem aqui, não é? Que literatura é essa que é feita, que é chamada de literatura brasileira, mas que nesse momento aqui não era feita por brasileiros? Sim, porque os índios não escreveram nada. Os índios não escreveram nada porque eles foram exterminados antes de terem desenvolvido uma escrita. Então nós tínhamos uma literatura brasileira que na verdade era feita por portugueses. Todas essas questões intrigam muitos estudiosos a ponto deles não saberem de haver divergências sobre o início real da literatura brasileira. Neste cenário, dois estudiosos se destacam, o Antônio Cândido e o Afrânio Coutinho. O Antônio Cândido, um dos maiores estudiosos da literatura brasileira, a obra dele, Formação da Literatura Brasileira, que são trocentos tomos lá, ela é leitura obrigatória nos cursos de letras, né? Assim como a do Afrânio Coutinho também. Infelizmente, o Antônio Cândido, um dos maiores intelectuais do nosso país, faleceu ano passado, certo? Esses dois teóricos, eminentes teóricos, né, de igual respeito, eles têm opiniões divergentes sobre o início da literatura brasileira,
ok? O Antônio Cândido, não é? Ele diz que a literatura brasileira começou a existir quando começou a existir um público leitor. Autores nascidos aqui, lidos por pessoas que também moravam e nasciam aqui. Porque para o Antônio Cândido, o fenômeno literário, ele tem que ter um emissor, que é o autor, ele tem que ter uma mensagem, que é a obra, e ele tem de ter um receptor, que são os leitores, ok? Coisa que não tínhamos no primeiro período. Porque as obras que os portugueses produziam aqui não eram lidas pelos nativos daqui, uma vez que os índios nem o português sabiam. E os que sabiam nem alfabetizados eram, ok? Então, o Antônio Cândido, ele diz que a literatura brasileira não começa em 1500. Segundo o Antônio Cândido, a literatura brasileira, ela vai, não é, acontecer, ela vai começar de fato no final do arcadismo, quando né, se forma o público leitor e existe uma interação entre público, autor e obra, ok? Certo? Bom, já o Afrânio Coutinho discorda do Antônio Cândido. Ele diz que a literatura brasileira se iniciou desde o primeiro momento que os portugueses pisaram aqui, com a carta que Caminha escreveu ao rei Dom Manuel I, né, relatando as riquezas e as características da terra recém-descoberta. E ele argumenta que a literatura, embora seja feita por portugueses, a literatura que eles faziam aqui no Brasil era diferente da literatura que faziam em Portugal, certo? E ele também diz que a gente não deve confundir dependência estética com dependência política. O Brasil era colônia, ele era politicamente dependente de Portugal, mas o fato dele ser dependente politicamente e economicamente de Portugal não fazia com que ele fosse dependente também esteticamente. O que significa esteticamente? Esteticamente, a estética é a parte da filosofia que estuda o belo, os padrões de beleza. Então, nós tínhamos outros padrões estéticos no Brasil, diferentes dos padrões estéticos de Portugal. Ok? Certo? Bom, nesse cenário, nós vamos então estudar o primeiro braço do quinhentismo, que é a literatura de informação, certo? Nós tínhamos então textos ricos no quesito histórico. A preocupação desses textos não era estética, não era com a metáfora, não era com jeito de escrever, não era em criar figuras de linguagem, mas era justamente em relatar os fatos históricos. Certo? Então, nesse sentido, os textos tinham uma preocupação mais histórica do que estética. E ela pode ser utilizada como ponto de referência para o início da cultura brasileira. Tá? Então, essa literatura ela vai ter isso, né? Esse mérito. É com ela que vai se iniciar realmente o relato, certo? Da cultura brasileira, ok? Bom, os principais textos dessa época da literatura de informação. Nós temos a carta a El-Rei Dom Manuel I sobre o achamento do Brasil, não é descobrimento, o título original é Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha em 1500. O Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza em 1530, quando começa a colonização do Brasil com as capitanias hereditárias, ele escreve um diário de bordo, então se tem uma ideia muito precisa, certo, de como era a vida a bordo daquelas caravelas. O Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente se chama Brasil, de Pero Magalhães Gândavo, de 1576. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, de 1587. O Diálogo das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão. E a História do Brasil, de Frei Vicente de Salvador, em 1627. Vocês vejam aqui, não é? Nós não temos nenhum romance aqui. Nós não temos nenhum livro de poemas aqui, certo? Nós temos simplesmente relatos históricos. Se não há linguagem literária, se não há público leitor no Brasil, nós podemos dizer que isso aqui era literatura brasileira? Ela era uma literatura feita por estrangeiros e não por brasileiros ainda, ok? Vamos adiante.
Aqui nós temos, então, o Pero Vaz de Caminha. O pai do Pero Vaz de Caminha tinha prestado serviços ao rei. O irmão de Pero Vaz de Caminha também, certo? Tá? O Pero Vaz de Caminha, então, ele estuda em Coimbra e ele escreve essa carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Essa carta foi escrita em 7 folhas divididas em 4 páginas, então ela tem 28 páginas. Essa carta foi escrita num papel de linho de altíssima qualidade, certo? Um documento que tem mais de 500 anos. Agora, a tinta que eles utilizaram para escrever essa carta não era muito boa. Era uma mistura de sangue de carneiro com urucum. Aí vocês vão perguntar, mas da onde eles tiraram carneiro para tirar o sangue do carneiro se não tinha carneiro no Brasil? Obviamente, eles traziam animais nas caravelas para se alimentar. Carneiros, galinhas, vacas, enfim, não é? Certo? Então, a tinta, ela não é de muito boa qualidade. Essa carta hoje está na Torre do Tombo, em Portugal, em Lisboa, certo? E ela já esteve no Brasil, esteve em Porto Alegre, no Margos, inclusive, quando o Brasil fez 500 anos, no ano 2000. Eu tive o privilégio de ver a exposição desta carta, que é a nossa certidão de nascimento, não é, do Brasil, em Porto Alegre, no Margos, ok? Certo? Tá? Mais uma imagem da carta. Aqui o catálogo que eu tenho até hoje da exposição da Carta de Caminha, certo? E aqui a Torre do Tombo em Lisboa, onde ela está guardada as 7 chaves. Ela está guardada num cofre e ela só sai desse cofre em ocasiões muito especiais, ok? Vamos adiante. Aqui nós temos então a leitura, né, do Pero Vaz de Caminha, um quadro da época, não? O Pero Vaz de Caminha lendo a carta, não é? Para o Frei Henrique de Coimbra e para o Mestre João, certo? Tá? Então a gente tem Caminho, Pedro Álvares Cabral, o Frei, não é? Certo? Ele lendo a carta antes de mandar ao rei. Essa carta, então, ela segue um estilo epistolar. O que é o estilo epistolar? É o estilo de carta, de diário, tá? Certo? Ela é iniciada como um processo epistolar de praxe. A carta pode desenvolver os primeiros parágrafos realizando toda a reverência ao monarca Dom Manuel. Ela irá continuar como um diário comum. Então, primeiro ele começa saudando o rei, fazendo toda uma paparicação ao rei, para depois colocar, de fato, né, os relatos que ele tinha para fazer ali. Tá? Aqui, como eu disse para vocês, ela foi escrita em 7 folhas, divididas, né, cada folha em 4 páginas, com 28 páginas, então. Certo? E ele reproduz aqui, nessa carta, a fonética, a ortografia, né, lá do século XV, certo? Então a gente vai ter uma linguagem, assim, meio parecida até com os Lusíadas, né, com a linguagem do Camões, assim, porque eles eram mais ou menos que contemporâneos, sabe bem? O conteúdo da carta, né? Sobre o conteúdo, ele foi uma carta dirigida para o rei, de modo a comunicar o descobrimento das novas terras. Tá? O que a gente observa nessa carta? O deslumbramento dos europeus, né, em relação à descoberta do Novo Mundo, certo? Isso fica muito bem evidente nos registros do Caminha, certo? Na carta ele vai descrever as impressões sobre o território, né, que viria a ser chamado futuramente de Brasil. Nós sabemos que não foi o primeiro nome que nós tivemos, né? Terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. Ok? E uma questão muito importante, que essa carta ela vai documentar, né, a configuração física, geográfica do território, certo? Eles chegaram em Porto Seguro, então ele diz que é uma terra muixã, de muitos bons ares, de água cristalina, onde tudo que se planta dá, uma terra muixã, muito plana, não é? E ele vai narrar, isso que é importante, o episódio do desembarque dos portugueses na praia. E o primeiro encontro entre os índios e os colonizadores e a primeira missa realizada no Brasil também. Ok? Certo? Bom, agora nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, porque nós vamos ter que ler uns trechos dessa carta, né? Porque elas são fundamentais aqui. Ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal.
Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda tingida daquela tintura preta e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, né? Pintados os joelhos, e também os colos dos pés. E suas vergonhas, né? Suas partes pubendas, tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso nenhuma vergonha, desvergonha nenhuma. Então vocês vejam o primeiro choque cultural, a nudez dos índios, obviamente. Né? Esses homens vinham de uma cultura medieval, mortifica o teu corpo para salvar a tua alma, vem esse monte de índio nu aqui, as índias nuas, com a maior inocência, obviamente ficaram chocados. Essa foi a maior estranheza. Todos andam raspados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Os índios têm mania de raspar, né, sobrancelhas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma frita preta da largura de 2 dedos. Aquelas pinturas que a gente vê dos índios, né, eles colocam assim, certo? Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo, tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram o mínimo caso deles. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como que espantados. Deram-lhes, os portugueses dando de comer aos índios, deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, doces, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo lançavam fora, cuspiam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram dela nada, nem quiseram mais. Então vocês vejam os hábitos alimentares completamente, não é, diferentes dos europeus. Aqui a gente tem aquela cena, né, que um índio vê umas contas no pescoço do capitão, colar de contas, né, e aponta para a terra como querendo dizer que dariam ouro, trocariam aquilo por ouro, certo? Não é à toa que essa palavra ouro aparece, não é, mais de 18 vezes nessa carta, certo? O que denota o verdadeiro interesse que os portugueses tinham na colônia, que era justamente explorar as suas riquezas. Eu vou dar uma pausa aqui, depois a gente grava um outro videozinho com outro braço da literatura quinhentista, do quinhentismo, que é a literatura jesuítica, ok?